Começa agora a Mensagem do Entardecer. Muito bem, amado irmão ouvinte, pela graça de Deus, estamos no ar com mais uma audição do programa A Mensagem do Entardecer. Toda sexta-feira, pela graça do Senhor Jesus, nós estamos aqui, das 22 horas às 23h30, com esta programação de A Mensagem do Entardecer. Das 23h30 até às 0 horas, você segue com o programa Fé para Vencer, na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Uma mensagem de Deus ao teu favor. Fé para Vencer vai ao ar aqui por esta emissora amiga, toda sexta-feira das 23h30 às 0 horas, e do domingo para segunda, de segunda para terça e terça para quarta, de 0 hora até 1 hora da manhã. Você sintoniza Fé para Vencer na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva. E nós estamos aqui ao vivo toda sexta-feira, com esta programação de A Mensagem do Entardecer. Você pode ligar aqui para a rádio 34620147, participar desta programação, fazer o seu pedido de oração, ou alguma pergunta que você queira fazer acerca daquilo que nós temos pregado, acerca da nossa fé aqui. Você é bem-vindo, participe, ligue. Deus abençoe a cada irmão que está aí na escuta. Saudações preciosas em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós cremos no único Deus verdadeiro. Nós cremos em Jesus Cristo, o melhor dos melhores, o maior dos maiores. Nós cremos naquele que pode todas as coisas. Nós cremos no Deus da verdade. Nós amamos ao Senhor Jesus de todo o nosso coração, porquanto Ele é maravilhoso, porquanto Ele é fiel, porquanto Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é santo, Ele é digno, Ele é o eterno. Nós vamos ouvir uma melodia e depois estaremos retornando para darmos início à palavra. Como agradecer a meu Deus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser. Pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelo
A Deus seja glória pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos e quero dar teu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja glória pelo que fez por mim. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zabulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. E da tribo de Benjamim, 12.000. Apocalipse, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 8. Muito bem, meu amado irmão ouvinte, nós temos lido aqui a Bíblia no livro da Revelação. Apocalipse quer dizer revelação, descobrindo o véu. No capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 8, quando a Bíblia diz: depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Este depois destas coisas, isso quer dizer depois dos fatos que tomariam lugar no período da grande tribulação. A Bíblia fala de uma grande tribulação. Esta grande tribulação, que a terra, o sistema dos homens,
este sistema de coisas hão de passar por esta grande tribulação, você verifica em Apocalipse capítulo 6, quando está sendo tratado acerca do sexto selo. Leia sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, ali a partir do versículo 12, vai tratar do sexto selo, e o sexto selo, quando ele é aberto, ele retrata o assunto da grande tribulação, combinando com aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 24. Este período da grande tribulação acontece antes do fim do mundo. Nós já vimos aqui em programação passada que o fim do mundo é um evento, o arrebatamento da noiva do Senhor Jesus é outro evento. São dois eventos. Entre o arrebatamento da noiva do Senhor Jesus e o fim do mundo, você tem a grande tribulação. E só um povo na terra não passará pela grande tribulação. Este povo é o povo eleito de Deus, que foi levado da terra no rapto da igreja, no arrebatamento da igreja. O rapto, o arrebatamento é algo invisível. É um segredo. Não é um espetáculo público, como existem melodias, músicas que falam, aviões sem seus pilotos voam para a destruição, e como sendo um espetáculo público. Será como Romeu e Julieta, aquele romance. Romeu raptou a Julieta e ninguém viu. Assim será o rapto da noiva do Senhor Jesus Cristo. Será um segredo, algo longe dos olhos naturais. Somente os eleitos saberão, estarão apercebidos, estarão atentos aos sinais escriturísticos do arrebatamento. E esse povo eleito, ele é o povo batizado com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não é sensação, emocionalismo, pular, saltar e essas coisas que se tem hoje em dia aí no pentecostalismo. Batismo do Espírito Santo é a vida de Deus morando, vivendo na alma do homem, da mulher cristã genuína. Na alma. O homem, ele é tricotomita. O homem é corpo, espírito e alma. E você, sendo corpo, espírito e alma, você pode operar obras do Espírito Santo, no corpo, no espírito,
e ser ungido e fazer obras poderosas e mesmo assim ser completamente perdido. E é aí onde está o engano. Jesus falou acerca disso em Mateus capítulo 7. No versículo 21 ele diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não fizemos maravilhas em teu nome, profetizamos, expulsamos demônios, fizemos obras poderosas em teu nome? Meu prezado ouvinte, observe que Judas, ele recebeu comissão do próprio Senhor Jesus para curar os enfermos, para expulsar demônios. Naquela comissão ali de Mateus capítulo 10, você pode ver na sua Bíblia, Judas estava ali no meio daqueles que foram comissionados. Mas, no entanto, Judas, a Bíblia chamou ele de o filho da perdição. Pedro, em Atos capítulo 1, disse que Judas foi para o seu próprio lugar. Judas não foi até Pentecostes. Não recebeu o batismo do Espírito Santo na alma. O corpo é esta matéria, este boneco de barro. O Espírito é a parte do intelecto do homem. A alma é a natureza do Espírito, é o homem interior, é o caráter, é a semente, é aquilo que você é em verdade. E Deus está interessado na alma do homem, da mulher. E é na alma que o Espírito Santo habita. Se uma pessoa verdadeiramente é batizada no Espírito de Deus, com o Espírito de Deus, é a alma que é batizada, que é atingida, que é transformada, que é regenerada, que é mudada. E quando esta alma é batizada com o Espírito Santo, a fé perfeita, a fé de Deus, ela toma lugar. E nem todos os demônios do inferno podem deter um crente de Deus que é batizado com o Espírito de Deus, com esta fé perfeita. Na alma só habita uma coisa: ou Deus ou Satanás, ou fé ou incredulidade. As pessoas bebem, fumam, prostituem, matam, morrem e fazem todas as coisas carnais, porque na alma há uma semente de incredulidade. É uma árvore incrédula. Pecado, em verdade, é incredulidade. Mas, quando a palavra atinge esta alma, a alma do Filho de Deus, a alma do eleito, a palavra o atinge. Esta alma, ela é mudada, ela é transformada. Há um novo nascimento neste homem interior. Esta carne que é o pecado, ela vai para o pó. Carne e sangue não herda o reino de Deus. Esta carne, ela não está redimida. Mas a alma de um eleito que ouviu a palavra da verdade e foi batizada com o Espírito Santo da graça, esta alma é
transformada, é regenerada, e por isso ele crê em toda a palavra de Deus. E esta alma batizada com o Espírito Santo é esta pessoa que será arrebatada, que será tirada da terra. Isto não é simplesmente um arrepio, uma emoção, falar em línguas, profetizar e ter dons carismáticos. Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor. Amor. Deus é amor. O Espírito Santo na alma, manifestando de dentro para fora. Ele disse ali em 1 Coríntios 13, de nada valeria. Você pode operar obras do Espírito Santo no corpo, no espírito, e fazer maravilhas e ser uma pessoa totalmente perdida. Se este espírito de verdade não estiver na tua alma, no homem lá de dentro, no homem interior, você ainda é um perdido. De forma que um povo eleito, especial, de boas obras, será tirado desta terra. Este é um evento secreto. Só o eleito saberá. E aí, você tem o período da grande tribulação, retratado aqui em Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 12, no 6º selo, que combina com Mateus 24. Jesus trata da grande tribulação ali em Mateus 24. E depois é que vem o fim do mundo. E nós lemos aqui esta escritura, onde João vê anjos, 4 anjos aqui, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Apocalipse 7 nós estamos lendo. E aí há uma voz que diz, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Este capítulo 7 de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 8, onde nós estamos tratando, fala exclusivamente de Israel. E estes assinalados aqui, a Bíblia vai nos ensinar, vai nos mostrar, e nos dá o número 144.000 assinalados. E a Bíblia explica, de todas as tribos dos filhos de Israel. E chama aqui os servos do nosso Deus. E está tratando isto aqui exclusivamente da nação de Israel. Não está tratando da noiva gentia, dos eleitos, porque os eleitos aqui neste tempo já foi arrebatado. Então está tratando exclusivamente da nação de Israel. Há sistema religioso, a denominação, que diz que esses 144.000 aqui representa a noiva do Cordeiro. Mas, pela revelação da palavra, nós vemos que trata-se exclusivamente da nação de Israel. 12.000 de cada
tribo de Israel. Agora, meu prezado ouvinte, você notou, se você conhece a Bíblia e conhece as tribos de Israel, você percebeu que não estão contados aí a tribo de Dan e de Efraim? Por que será que não estão contados a tribo de Dan e de Efraim? Dan e Efraim eram filhos de Jacó, que depois lá de ter aquela experiência no Val de Jaboque, passou a se chamar Israel. Jacó passou a se chamar Israel. E Dan e Efraim eram filhos de Israel. Mas eles não aparecem aqui no versículo 5 de Apocalipse 7, no versículo 6, 7 e 8, você não verifica 12 mil da tribo de Dan, 12 mil da tribo de Efraim. Verifique que no lugar de Efraim, de Dan e Efraim, entrou Manassés. Manassés aparece aí. Manassés era um dos filhos de José. Manassés não era um filho de Jacó, ele era neto de Jacó. Manassés era um dos filhos. Verifique aí que aparece Manassés, não aparece Dan. E aparece aí Benjamim, não aparece Efraim. Por que será que aconteceu isso? Efraim não apareceu e não apareceu Dan. Aí o profeta de Deus para esta era, que nós cremos no profeta de Deus, ele vem e nos diz, na mensagem, o 7º selo. Agora, eu quero que você observe atentamente e leia comigo. Apocalipse capítulo 7, onde nós estamos lendo. Dan e Efraim estão faltando e não são contados com eles. José e Levi foram postos em seus lugares. Você tinha observado? Dan e Efraim não estão ali. Não, Senhor. Mas José e Levi foram postos no lugar de Dan e Efraim. Aí ele diz, o Deus que sempre lembra, se recorda de cada promessa da sua palavra. Deus não se esquece de nada, embora apareça. Por que não aparece Dan e Efraim ali, meus irmãos? Deus não se esquece de nada. Como ele disse a Moisés, Israel esteve ali embaixo por 400 anos. Eles tinham que subir naquele tempo. A Bíblia vai dizer isso em Êxodo capítulo 3, verso 7. Ele disse a Abraão, e sua semente estaria peregrinando em uma terra estranha por 400 anos. Então ele os tiraria para fora com uma mão poderosa. Isso está em Gênesis capítulo 15, verso 13. Você pode ler aí na sua Bíblia. Tenho lembrado de minha promessa e desci para cumprir o que eu disse. Deus não esquece. Ele não esquece as suas maldições, nem mesmo esquece ele as suas bênçãos. Cada promessa que ele fez, ele permanece com ela. Aqui está porque eles estão faltando, Dan e Efraim ali. Veja a Bíblia em Deuteronômio capítulo 29.
Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 29. Existe uma razão para que aquelas tribos não estarem ali. Para aquelas tribos não estarem ali. Tudo tem uma razão. Deuteronômio capítulo 29, a Bíblia vai dizer assim, lá pelo versículo 16. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações e os seus ídolos, o pau e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles. Aí o profeta diz, cada um carregou uma coisinha ou outra, uma pequena estátua, para que entre vós não haja homem nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo, terei paz, ainda que ande conforme ao bom parecer do meu coração. Ele abençoa a si mesmo no seu próprio coração, na sua própria imaginação, na sua própria mente, para acrescentar à sede a bebedice. Então o Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fomegará a ira do Senhor, e o seu zelo sobre o tal homem, toda a maldição escrita neste livro, jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Ele está dizendo lá em Deuteronômio capítulo 29, ali pelo verso 16, que se qualquer um passasse a servir aos deuses daquelas nações ali, e adorassem ídolos, e se curvassem diante dos ídolos, haveria uma maldição. E a maldição seria ter o nome apagado debaixo do céu. Deixaria de ser, deixaria de existir. Portanto, se qualquer homem servir a um ídolo, ou manter um ídolo consigo, ou abençoar a si mesmo na sua própria imaginação da sua mente, servir a ídolos, um homem, mulher, família ou tribo, seu nome será completamente apagado do meio do povo. A idolatria fez a mesma coisa na igreja. Observe como o anticristo tentou fazer um antimovimento. Quantos sabem que o diabo tipifica e imita os santos de Deus? O que é pecado? É a coisa correta pervertida. O que é uma mentira? É a verdade mal apresentada. O que é adultério? É o ato correto, o ato legal feito de forma errada. É a perversão da coisa. Agora, você observe que na era da igreja, nós estudamos aqui, irmão Amaro Ferreira tem estudado aqui acerca das eras da igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Observe que na era da igreja, a besta de Apocalipse capítulo 13, ela tentou e tenta ainda hoje apagar o nome do Senhor Jesus Cristo. A falsa igreja,
encabeçada por Roma, no decorrer das eras, ela tem tentado apagar o nome do Senhor Jesus Cristo. E trocou o nome do Senhor Jesus Cristo por títulos como Pai, Filho e Espírito Santo, inclusive no batismo. Foi a igreja romana que passou a batizar o povo com pingo d'água na cabeça e invocando os títulos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando o batismo apostólico é em nome do Senhor Jesus Cristo. Aliás, meu amado irmão, a dificuldade dos religiosos, lá dos dias de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, a dificuldade dos religiosos sempre foi com o nome. Vocês não devem pregar com este nome aqui. Veja lá em Atos capítulo 4, se eles não açoitaram os apóstolos, Pedro, João, Tiago e todos eles ali, se eles não mandaram açoitar os apóstolos ali por quanto estavam pregando o nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, a ponto do apóstolo Pedro chegar a dizer que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E no versículo 12 de Atos 4, Pedro chega a dizer assim, que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome haja dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E que nome é este? É o nome do Senhor Jesus Cristo. E esta besta fera, que é este sistema religioso encabeçado por Roma, no decorrer das eras, tem trabalhado para apagar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ô meu amado irmão, quando Deus se fez conhecer aos homens, Ele veio com um nome que a Bíblia chama de maravilhoso. Isso é Isaías capítulo 7, verso 14. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É o nome maravilhoso. Não é Isaías 7,14, é Isaías 9, verso 6. Veja aí na sua Bíblia, Isaías 9, verso 6. Então esta besta fera, de Apocalipse 13, de Apocalipse 17, verso 5, no decorrer das eras, ela tem trabalhado para apagar o nome do Senhor Jesus. Agora, por que será que o nome de Dan e Efraim foram apagados, foram tirados, não aparecem aqui, na bênção da vida eterna aqui? Dan e Efraim fizeram exatamente isto. Sob a hipocrisia de um rei em Israel, um impostor chamado Jeroboão. Em 1 Reis capítulo 12, veja sua Bíblia, 1 Reis capítulo 12, ali pelo versículo 25 a 30. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali e edificou a Penuel. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Rehoboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Rehoboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Veis aqui teus deuses, ó Israel,
que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Vejam, Efraim em Betel e Dan, eles fizeram ídolos, e eles foram adorá-los. E aqui estamos entrando na era do milênio, quase. E Deus ainda se lembra daquele pecado. Deus não se esquece de nada. Eles, Dan e Efraim, eles não são nem mesmo contados ali. Tão certo quanto Deus se lembra de cada boa promessa, Ele lembra do mal de cada um também. Deus não se esquece de nada, meu amado ouvinte. Aqui estão eles, aqui nesta era do milênio. Já estamos chegando no fim do tempo. Seus nomes e tribos estão apagados deles, porque eles serviram a idolatria que Deus amaldiçoou. Não disse ele, o Senhor Jesus, que odiava os nicolaítas e aquela Jezabel? Isso é Apocalipse capítulo 2. Veja sua Bíblia ali pelo verso 6. Apocalipse capítulo 2 ali, do verso 14 em diante. Deus odeia os nicolaítas e jezabelitas. Fique longe disso. Não disse ele que mataria as filhas de Jezabel com morte, que é eterna separação da sua presença? Não confie nisto de modo algum, se afaste disso. Pois Deus se lembra. Você notou ali, isto teria que ser apagado, porque sob o céu ali não havia nenhum sacrifício imediato que poderia dar-lhe o Espírito Santo, para que ele visse estas coisas. Mas ele o fez de qualquer modo com sua própria mente egoísta. Dan e Efraim, ali em 1 Reis, capítulo 12, através daquele homem mau, Jeroboão, eles fizeram aquele Deus de ouro, de bezerros de ouro, aquele ídolo, e eles foram adorar aqueles ídolos ali. E Deus não se esqueceu daquilo. Deus não se esquece de nada. Veja Ezequiel na sua visão no milênio. Ele os vê novamente em perfeita ordem. Ezequiel, veja sua Bíblia em Ezequiel 48, do versículo 1 ao verso 7 e também do 23 ao 29. Ezequiel viu cada tribo exatamente em ordem. E também em Apocalipse 14, João os viu novamente na ordem tribal. Cada tribo em seu lugar. O que aconteceu? Ele disse, sob os céus que o seu nome seria apagado da ordem da tribo. Enquanto ele estivesse sob os céus, não haveria mais. E estes 144 mil estão aqui sob a parte tribal ainda. Mas veja você, eles haviam sido cegados, os israelitas haviam sido cegados, e eles tinham apenas os sacrifícios de touros e bodes. E por isso eles não viram Jesus Cristo, eles não creram em Jesus Cristo como Messias. Mas os gentios, nos dias do Espírito Santo, contra aquilo, o seu nome seria completamente tirado do livro da vida e nunca poderia ter perdão, neste mundo ou no mundo por vir.
então aí está onde nos firmamos. O profeta está querendo mostrar o seguinte: aconteceu lá com Dan e Efraim, que se curvaram diante dos ídolos, quando em Deuteronômio, que nós lemos em Deuteronômio, a Bíblia nos ensinou ali, no capítulo 29, versículo 16, que haveria maldição para todo aquele que se curvasse ante a deuses estranhos. E os gentios, a igreja gentílica, a igreja nominal, natural, tem blasfemado contra o Espírito Santo. Quando você chama o que é de Deus, você chama de diabo, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Quando você diz que a verdade de Deus é mentira, não é correto, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E Deus não se esquece de nada. Ó mundo, mundo que me ouve nesta noite, Deus não deixará impune se Deus deixar este mundo impune, Ele teria que pedir perdão a Sodoma e Gomorra. Ele teria que pedir perdão ao povo dos dias de Noé, que foi afogado nas águas do dilúvio. Se Deus deixar este mundo, este povo que me ouve nesta noite, impune, esta religião falsa, se Deus deixar esta religião falsa dos nossos dias impune, Ele teria que pedir perdão a Sodoma e Gomorra. Deus não se esquece de nada. Ele se lembrou de Israel. Em Êxodo capítulo 3, a Bíblia vai dizer que ele se lembrou de Israel. Ele não se esquece de nada. O que Deus fala está registrado. Leia a sua Bíblia em Êxodo capítulo 2, verso 24, Êxodo 3, verso 7. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, Isaque, com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. E disse o Senhor, Êxodo 3, verso 7, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero dizer para você nesta noite, Deus não se esquece de nada. O Deus que fala, Ele cumpre com a sua palavra. Tanto no que diz respeito à bênção, quanto no que diz respeito à maldição. Minha irmã, meu irmão, você que é filho de Deus, que está aí na prova, na luta, que está aí no seu gemido,
que está aí na sua angústia, no seu peso de coração. A sua alma está em angústia, em luta, em dificuldade. Talvez você não tenha mais nem lágrimas. Talvez você esteja como aquela Ana ali. Ela não tinha nem como falar. Havia só um gemido da alma. Ela estava orando em silêncio, mas a sua alma estava gritando. Ela desejava algo. Ela desejava um filho. Mas eu quero dizer para você que me ouve nesta noite, Deus ouve gemido de alma de crente. Meu amado irmão que está aí na luta, na prova, na dificuldade, saiba que Deus não se esqueceu de você, porque Deus não se esquece de nada. Ele ainda ouve gemido de crente. Ele está vendo a tua luta, a tua dor, a tua dificuldade, as lágrimas, o gemido da tua alma. Ele está a contemplar nesta hora. Ele não esquece, no tempo de Deus a coisa tomará lugar, meu amado irmão. Agora eu quero dizer para este mundo que me ouve, este mundo que rejeita a palavra, a esta casa rebelde, este povo de duro coração, incircunciso de coração, a este religioso do pé roxo que não se curva, que acha que sabe alguma coisa e não sabe nada, e blasfema contra a palavra. Eu quero te dizer nesta noite que Deus também não se esquece. Ele não esquece de nada. Deus está advertindo de um grande tremor de terra que Ele logo fará em grande escala. Ele vai sacudir e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado. Há somente um lugar que pode resistir este choque que virá. Porque Deus não se esquece de nada. Deus não está esquecido dessas mulheres mundanas. Deus não está esquecido dessas mulheres mundanas, religiosas, com Bíblia debaixo do braço, mas mundanas, que estão aí no meio das ruas mostrando suas partes íntimas como cadelas. Deus não esquece de nada desses religiosos que estão aí mentindo, enganando o povo com as suas falcatruas religiosas. Deus não esquece de nada. Nuvens de destruição pairam sobre este mundo amaldiçoado pelo pecado. Deus não esquece de nada. Você que é ministro, enganador do povo, enganando o povo com suas falsas doutrinas, com as suas mentiras, Deus está vendo. Deus não esquece de nada. Parece que Deus não está se importando. Parece que Deus não está se importando. Mas Deus está vendo tudo. E quando a taça transbordar, a ira de Deus tomará lugar. Não erreis, diz a Bíblia. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso sim ceifará. Deus não se esquece de nada. Ele não esqueceu da idolatria de Dan e Efraim, a ponto de riscar os seus nomes. Eles não aparecem aqui em Apocalipse capítulo 7. Deus riscou os seus nomes.
por força da idolatria, por conta da idolatria. Ó igreja romana feiticeira, bruxa, Jezabel, Deus não está esquecido das suas idolatrias. Deus não esquece de nada. Você que se curva aí diante de estátuas, de imagens, com andor nas costas, com as suas procissões, Deus não esquece. Deus abomina a idolatria. E você que é protestante, você diz, não, mas eu não tenho ídolo, eu não faço procissão, eu não subo escadaria e tudo que você coloca entre você e Deus é um ídolo. A igreja tem sido ídolo. As pessoas adoram mais a igreja, estão mais presas à igreja do que a palavra. As pessoas valorizam mais o que a tradição religiosa diz do que a palavra. Se a palavra diz, mulher, que você não deve cortar o seu cabelo, 1 Coríntios capítulo 11, se você não crê, rasgue da sua Bíblia. Se a palavra diz que você não deve cortar o seu cabelo, porquanto o cabelo foi dado em lugar do véu, e você faz diferente, Deus não esquece disto. Se a palavra diz que você não deve usar de autoridade sobre o marido, mas deve estar sujeita, como também ordena a lei, 1 Coríntios 14, 1 Timóteo capítulo 2, verso 9, e você faz diferente, Deus não está esquecido disto. Você que é ministro, que está ensinando o povo erradamente aí, ensinando acerca de doutrina de Santíssima Trindade, quando não há isso na Escritura, você não tem base bíblica para defender três pessoas distintas na divindade. Isso é romanismo. E foi Roma que trouxe para o cristianismo o paganismo, a idolatria. É Babilônia. É Apocalipse 17, verso 5. É Babilônia, a mãe das prostituições. Deus não se esquece de nada. Apocalipse capítulo 18, verso 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Sai dela, porque já os seus pecados se acumularam até os céus. E Deus se lembrou das iniquidades dela. Dela quem? Da falsa igreja. Dessa Babilônia, mãe das prostituições, da grande meretriz. É igreja. Veja Apocalipse 17, verso 5. Mulher na Bíblia é tipo de igreja. Deus se lembrou das iniquidades dela. Meu amado ouvinte, Deus não se esquece de nada. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Apocalipse capítulo 2, versículos 22 e 23. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E não se arrepende mesmo. Pode um anjo vir e falar, como ele está falando aqui nesta noite.
Mas esse povo de coração duro não se arrepende, não volta atrás. Sabe por que isto? Porque não há nada dentro da alma que faça arrepender. A alma está aninhada de demônios, de espíritos errados da religião, está embriagada desta comida, desta bebida suja, desta grande Babilônia religiosa. E por isso não se arrepende. Mas eu quero dizer nesta noite que esta mensagem do entardecer está no ar para alcançar a alma eleita. E meu amado ouvinte, Deus não discute, nem tampouco os seus filhos. Deus não discute, Deus age, e Deus não se esquece de nada. Nós vamos ouvir uma melodia, e depois estaremos voltando pela graça de Deus. Você pode ligar e participar aqui da programação. 3462-0147. Faça o seu pedido de oração ou alguma pergunta se você queira fazer. Deus abençoe. Vamos ouvir mais uma melodia. Ninguém quer acreditar que terá o seu final. Sonhando querem viver, mas eu quero só saber até quando você pretende assim viver. Põe a mão no seu coração, veja como frágil o homem é. Em um minuto pode acabar seu orgulho, seu sonhar. Uma porta vai se abrir, onde tudo registrado está. Como está o seu proceder? Será que vale a pena rever? Procure refletir o seu viver. Põe a mão no seu coração, veja como frágil o homem é. Em um minuto pode acabar o seu orgulho, seu sonhar. O bom mestre te convida
desperta e venha navegar. O barco é o Evangelho, o remo é fé no Salvador. Venha logo, te convida para celebrar. Põe a mão no seu coração, veja como frágil o homem é. Em um minuto pode acabar o seu orgulho, seu sonhar. Põe a mão no seu coração, veja como frágil o homem é. Em um minuto pode acabar o seu orgulho, seu sonhar. O seu sonhar. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com ele segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades. Porque dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua face os salvou. Pelo seu amor, pela sua compaixão ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes, contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo, onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante dele para criar um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos, como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram, como ao animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para criares um nome glorioso. Atenta desde os céus, atenta desde os céus, e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? O arruído das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo, mas tu és o nosso Pai. Ainda que Abraão nos não conhece, e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome.
Porque, ó Senhor, nos fazes desviar dos teus caminhos, porque endureces o nosso coração para que não te amamos, ou para que não te temamos. Faze voltar, por amor dos teus servos, as tribos da tua herança. Só por um pouco de tempo foi possuída pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornámo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha, e faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis, que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos, neles há eternidade para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque escondes de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo, as tuas santas cidades estão feitas um deserto, Sião está feita um deserto, Jerusalém está assolada, a nossa santa e gloriosa casa em que te louvavam nossos pais foi queimada a fogo. Todas as nossas coisas mais aprazíveis se tornaram em assolação. Conter-te-ias tu ainda sobre estas calamidades, ó Senhor. Ficarias calado e nos afligirias tanto. Esse é o clamor, meu amado ouvinte, do profeta Isaías, no seu capítulo 63, a partir do versículo 11 até o versículo 12 do capítulo 64. É o clamor deste profeta. E nós podemos fazer este mesmo clamor. Parece que Deus não está se importando. Parece que Deus não está se importando com toda essa sujeira deste mundo, com todo este engano deste mundo. Mas é que Deus trabalha no seu tempo. Haverá um tempo que se cumprirá a palavra de Isaías 65, verso 17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgareis em Jerusalém e exultarei no meu povo.
e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Haverá um novo tempo, meu amado irmão. Haverá um novo tempo para Israel. Os 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel. Apocalipse capítulo 7, aquilo ali é exclusivamente Israel. Israel nos dias de Jesus foi cegado, conforme Paulo nos ensinou na sua carta aos Romanos capítulo 11. Ele vai dizer ali que veio em parte o endurecimento a Israel, porque era Deus abrindo uma porta para os gentios. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao Evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 25, você vê aí na sua Bíblia. Israel nos dias de Jesus estava cegado. Israel não viu o Messias, não creu no Messias. Eles foram cegados. Era Deus abrindo uma porta para os gentios, aqueles que não eram da nação de Israel. E dos gentios, Jesus Cristo tirou uma noiva eleita, um povo especial, zeloso de boas obras, que será arrebatado, será tirado desta terra. O mundo entra em grande tribulação. O Evangelho se volta para Israel. É quando Deus chamará o remanescente de Israel. Continue lendo em Romanos capítulo 11, Paulo vai falar sobre esse remanescente. E esse remanescente de Israel é justamente estes 144 mil, que são assinalados através da mensagem de 2 profetas de Deus, 2 testemunhas que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 11. Veja sua Bíblia, Apocalipse capítulo 11 fala acerca dessas 2 testemunhas, que nós cremos se tratar de Elias e Moisés, que trarão a mensagem do Evangelho para Israel. Jesus Cristo se manifestará para Israel, chamando esse remanescente, esses 144 mil. Israel ali, esses 144 mil, representam os eunucos, aqueles que estão no palácio servindo,
servindo o rei e a rainha. A rainha é a noiva eleita do Senhor Jesus Cristo. E depois desta grande tribulação que o mundo passa, nós teremos o milênio, 1000 anos, um dia de descanso da terra, onde não haverá maldição, onde não haverá nem mesmo calma, porque não haverá espanto. O monte do Senhor não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Isaías 65, do versículo 17 ao versículo 25. Meu amado ouvinte, Deus não se esquece de nada. Assim como ele riscou os nomes de Dan e Efraim, aqui de Apocalipse 7, eles não aparecem. Deus também trará a sua ira sobre esta civilização, esta terra manchada de pecado. Não será esquecida por Deus. Nuvens de destruição pairam sobre este mundo amaldiçoado pelo pecado. E eu quero suplicar-lhes, enquanto a misericórdia de Deus está estendida a você que me ouve nesta noite, que você possa arrepender dos seus pecados, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e entrar pelas portas eternas e ter este Espírito Santo da graça que o mundo não conhece, nem pode ver, nem receber, mas o eleito de Deus conhece e pode ver. Meu amado ouvinte, arrependa-se dos seus pecados e venha se esconder na palavra, que é o único esconderijo que pode resistir o choque que virá. Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ouvir uma melodia e estaremos voltando para orar. Você pode ligar ainda há tempo, 3462-0147, e fazer o seu pedido de oração. Nós vamos entrar em oração logo após a melodia. Falo de Jesus, minha alma se ilumina. É maior do que eu supus o poder que vem de cima. Quando eu falo de Jesus, que salvou a minha vida, que curou minhas feridas, sinto arder meu coração. Quando eu falo de Jesus, fico muito emocionado, pois eu sinto a sua luz, que me tem abençoado. Quando eu falo de Jesus, minha alma pega fogo, pois eu sinto seu renovo dentro do meu coração. Quando eu falo de Jesus, vejo as lágrimas no rosto
de quem vive num desgosto, procurando uma saída. A tristeza vai embora e o milagre se produz toda vez que a gente ora em o nome de Jesus. A tristeza vai embora e o milagre se produz toda vez que a gente ora em o nome de Jesus. Nós temos oração aqui a favor do irmão Edson Serafim de Oliveira, acerca de uma causa na Justiça do Trabalho. Nós vamos orar, e você que está aí numa dificuldade, numa luta, saiba que Deus não se esquece. Ele não se esqueceu de você. Você não vai ficar aí neste buraco. Você não vai ficar aí nesta luta. Você vai sair disto. O Espírito Santo te ajuda. O Deus da graça te ajuda nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, nós recomendamos em Tuas mãos as nossas necessidades, as nossas vidas. Pedimos a favor nesta hora do irmão Edson Serafim de Oliveira, que fez aqui o seu pedido de oração acerca desta causa na justiça. Ó juiz, grande juiz das nossas vidas, decreta, meu Deus, decreta a vitória do meu irmão. Ajude ele neste momento da sua vida. Abra as portas, Senhor, e abençoe o meu irmão Edson nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, que ele seja abençoado por Tua graça, Senhor. Que ele ligue para a rádio de volta contando a vitória, de forma lícita, de forma correta, aquilo que é justo e verdadeiro. Em nome de Jesus Cristo, cada lar, cada família, cada pessoa que está na escuta, seja abençoado nesta hora. Tenha paz com Deus. Durma em paz. Você que não está dando conta de dormir, que está aí oprimido, que está em dificuldade, em nome de Jesus Cristo, seja libertado deste espírito agora. Durma em paz. Tenha paz com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sinto arder meu coração quando eu falo de Jesus. Meu amado ouvinte, você pode entrar em contato conosco através do nosso site na internet www.amensagemdoentardecer.com.br amensagemdoentardecer.com.br. Você pode assistir os nossos vídeos, ler os nossos artigos e deixar uma mensagem, um recado para nós. Nós entraremos em contato com você. Você pode também pedir literatura de volta à palavra original. Nós teremos o prazer de te enviar gratuitamente. Você pode ligar no nosso número 3343-2548, 3343-2548, ou através do nosso site www.amensagemdoentardecer.com.br. Também você pode assistir os cultos da igreja de Goiânia, ali do pastor Joaquim Gonçalves, aqui do programa Fé para Vencer. Você acessa a página da igreja de Goiânia, em Goiás, www.apalavraoriginal.org.br, apalavraoriginal.org.br. Deus nos abençoe. Você fique agora com Fé para Vencer, na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva. E domingo para segunda, segunda para terça e terça para quarta, você também tem de 0 hora a 1 hora da manhã,
Fé para vencer. Uma mensagem de Deus a seu favor. E nós, pela graça de Deus, se o Senhor nos permitir, voltaremos na próxima sexta-feira, a partir das 22 horas, ao vivo, se o Senhor nos permitir. Com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Termina agora a mensagem do entardecer.